é realmente possível utilizar as estratégias de grandes empresas como a Netflix, Facebook, Airbnb, aplicadas ao mercado imobiliário? Pegar toda a experiência, tudo que essas empresas já fizeram, unir tudo isso, colocar no mundo digital e usar a favor da sua imobiliária? Bem, é exatamente isso que a gente vai descobrir, é exatamente esse o meu objetivo aqui para te mostrar nesse vídeo. Então, já vamos lá para o nosso mapa mental. E antes, né, quando a gente fala de trazer a sua empresa, né, para o mercado digital e tudo mais, talvez alguns empresários, talvez você que esteja aí me ouvindo agora, já tenha até uma certa experiência em relação a isso, né? Cara, eu já tentei e não consegui, ou então já contratei uma agência para poder cuidar do meu marketing, para poder se preocupar com essa parte, e na maioria das vezes eu só arrumei dor de cabeça, né? Então, antes, né? Ou então, se você está pensando em contratar esse tipo de coisa, talvez você já tenha ouvido falar. Então, antes eu só queria conversar mesmo aqui com você, papo bem sério mesmo, bem objetivo, antes da gente entrar aqui na parte do conteúdo, de te explicar o porquê que a maioria não consegue realmente gerar resultado. A maioria das agências ou não consegue gerar resultado para o empresário, ou o empresário, na maioria das vezes, ele não consegue, como eu posso dizer, extrair o máximo ali do que aquela agência tem para oferecer, tá? Eu listei aqui algumas coisas e eu acho importante, por quê? Porque se você se identificar com isso aqui logo no começo do vídeo, você nem precisa assistir o restante, tá? Mas o primeiro passo, né, a primeira coisa aqui que a gente precisa, que eu gosto de falar em uma reunião com um dos meus clientes, ou numa reunião que provavelmente você vai agendar depois de assistir esse vídeo, é o seguinte: existem essas 5 coisas aqui que é onde a maioria das agências peca ou que elas prometem que vão entregar e às vezes não é suficiente para gerar o resultado que o empresário no final das contas quer. Vamos lá, vamos ser bem papo reto aqui mesmo. O que você quer quando você contrata uma agência de marketing? Você quer ter mais pessoas ali, muito mais que mais pessoas, né? Você, cara, eu quero vender o meu produto, eu quero vender o meu serviço, eu quero realmente aumentar a minha margem de lucro, eu quero realmente aumentar o número de pessoas ali interessadas, eu quero ver um fluxo maior de vendas na minha, ou um fluxo maior de dinheiro na minha conta. Ponto. É isso que você contrata. Só que a maioria das vezes, né, a agência chega para você e vende algo intermediário, né, elas, algumas talvez por falta de experiência ou, né, por falta realmente ali de táticas de algo que realmente vai gerar resultado, elas colocam ali alguns meios, como por exemplo, cara, olha, a gente vai cuidar ali da parte de social media da sua imobiliária. E cara, você não precisa de social media, você precisa de anúncios. Foi a primeira coisa aqui que eu coloquei, ó. Você não precisa ali de uma social media e tudo mais. Você faz post lá, tem 3 curtidas, tem 4 curtidas, ninguém comenta, ninguém não tem interação nenhuma, é aquele negócio, sabe, bonito, mas que no final das contas a gente não sabe para que tipo de resultado está gerando, né? Chega nas reuniões com a agência ali, você fala com o cara, não, eu fiz tantos posts e tudo, mas, meu, eu não quero saber de post, eu quero saber, cadê os clientes? Cadê as pessoas, né? E ali muitas vezes elas podem até dizer, não, a gente vai chegar lá, a gente vai fazer a persona, vai lá, mas não conseguem entregar isso de uma maneira mais objetiva, né? E ali, muitas vezes, né, você fica ali, a gente está quase fazendo anúncio, então a gente vai fazer os anúncios e tudo mais. E aí é a segunda parte, entre você ter um bom social media para sua imobiliária e você ter realmente ali anúncios, e aqui a gente vai falar sobre os anúncios, mas anúncios entre aspas, né? Porque não é só colocar uma imagem ali e sair anunciando para qualquer tipo de pessoa, mas entre você ter um social media e você ter anúncios rodando, é muito mais importante você ter anúncios rodando, né? Você não precisa, olha, de posts no Instagram e vídeos no YouTube, embora muitas vezes você tenha que fazer, né? Não é que você, não vou fazer de jeito nenhum. Claro, você vai fazer, mas de uma maneira que gere um posicionamento único para sua imobiliária. A maioria só tem lá um monte de casa, um negocinho bonitinho, uns negócios amarelos, uma paleta de cores maravilhosa. Você entra na imobiliária ali, né? É importante, talvez, e tal. Você entra na imobiliária ali, tem um negócio muito bonito, mas no final das contas a pessoa não consegue. Tá, qual que é o diferencial dessa imobiliária? Existem pessoas que já passaram por essa imobiliária, às vezes não tem um depoimento de um cliente. Às vezes é aquele negócio bem institucional, que nada conecta, nada gera impacto. Então, mais importante do que você só criar uma presença online, é você criar um posicionamento único para a sua imobiliária. E independente da área onde você esteja, se você vende casa na praia, se você vende alto padrão, se você vende baixo padrão, você precisa se preocupar com isso. Porque quando as pessoas, é muito mais importante você ter ali, cara, você prefere ter um monte de vídeo, um monte de coisa lá, mas que não diz nada, ou que a pessoa entra e ela realmente ela consegue, não, esse cara aqui, esse corretor, essa imobiliária, eles vendem, eles se concentram em vender casas na praia, ou apartamentos na praia de alto padrão, tá? Então, mais importante do que você ter essa quantidade absurda de conteúdo, né, mais importante do que isso é você realmente construir um posicionamento único. Outra coisa, né, e aqui é um dos grandes causadores, vamos dizer assim,
como é que eu posso dizer, de briga, né, de intriga nesse meio, né? Poxa, eu contratei uma agência para fazer o tráfego para mim, para trazer mais leads. Na maioria das vezes, os leads, ou eles não eram qualificados, trouxe um volume, mas eles não estavam prontos, eles não avançavam, porque na maioria das vezes ele só entrega o lead. Entregar o lead relativamente para a imobiliária é relativamente simples. Estou fazendo agora de uma das minhas clientes, ela está pagando 3, 4 reais ali para entregar um lead. Né? Às vezes tem 20, 30 conversas ali na semana, mas e as conversas que ficam para trás? E as conversas de pessoas que não avançam? O cara, não, mas eu entreguei o tráfego, aí, mas a maioria das agências elas não conseguem ter essa sensibilidade de chegar para o empresário e dizer assim, olha, vamos mudar essa mensagem, vamos mudar essa abordagem, né? Mais do que só comprar o lead chegar lá até o WhatsApp, entreguei, tchau. Não, qual que é o processo depois dali? Qual que é a estratégia que vai ser seguida caso ele não responda, caso ele responda 2 vezes e deixe de responder? Ou então, caso o cara tenha um interesse, mas fique pelo caminho, vai cotar com outra imobiliária, qual que é o processo? Então, entregar o lead é só a primeira etapa. O restante realmente precisa de acompanhamento, precisa de uma expertise, precisa, às vezes, dependendo do público, se você atende alto padrão, tem um tipo de processo que deve ser seguido. Se você atende baixo padrão, é um outro processo. Se você vende casa na praia, apartamento na praia, cara, é diferente. Tem a questão da regionalidade, tem a questão da cultura. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser debatido, né? Para realmente entregar não só leads, mas entregar também um processo, tá? Se tá fazendo sentido para você, cara, então já continue comigo, a gente vai já entrar aqui na parte das 6 etapas do crescimento acelerado, beleza? Então, olha só, a outra, que é, você não precisa de alguém para trabalhar para você ou para sua imobiliária, né? Mas você precisa de alguém para trabalhar com você. O que eu bato muito nessa tecla e é um dos grandes motivos das pessoas fecharem um contrato ali na primeira reunião comigo, os donos, pelo menos os donos de imobiliária. Porque a maioria que já contratou uma agência tem a decepção, essa é a palavra, a frustração de, cara, beleza, show de bola, contratei, e ao invés de ser algo que vai te ajudar, mais gera, tipo, cara, gera mais dor de cabeça, gera mais demanda de trabalho. E muitas vezes você tá ali, cara, já tô na correria do dia a dia, já tenho pouco tempo, aí você arruma, tem que fazer um baita esforço ali para poder arrumar a quantidade de tempo que a agência precisa, aí faz e às vezes não gera o resultado. Não é que assim, cara, eu vou trabalhar, vou arrumar alguém para trabalhar para mim, alguém que vai ficar batendo continência, faz isso, faz isso, faz aquilo. Cara, fazer isso, você contrata qualquer estagiário, paga um curso ali de que 50 reais, 100 reais, 500 reais de marketing ali para ele aprende a fazer, você fica mandando ele fazer, né? O trabalhar com você é justamente ter momentos de vocês sentarem e conversarem de empresário para empresário e dizer o seguinte, né? Cara, quais são as estratégias que a gente realmente vai implementar nas próximas etapas? Cara, vamos implementar isso, tá acontecendo aquilo, as pessoas não estão respondendo, estão vindo nesse padrão. O que a gente pode promover aqui de solução? O que a gente pode criar de diferente aqui para promover de solução? Vamos criar isso, vamos criar aquilo, tá aqui o plano de ação. Essa parte é sua, aquela parte é minha, vamos fazer. Né? É fazer algo pontual ali para que se complemente. E não só, ou você mandando, né? Que é o que acontece. Ou você só mandando, cobra isso, cobra aquilo, às vezes a gente não entrega, passa do prazo, não sei o quê, aí quando entrega não gera resultado. Ou então, fica trabalhando de forma isolada, só te entregando ali os leads, te entregando ali os contatos, e na maioria das vezes você fica assim, tá, e agora? E tá vindo lead, mas será, qual que é o problema? É outro ponto, é outra coisa? E você fica perdido. Você fica ali gastando uma energia mental, porque a maioria das vezes não tem uma organização, um plano de ação. Né, muito bem definido para os próximos 15 dias, para os próximos 7 dias, e que esteja alinhado com o objetivo da sua imobiliária de vendas, né, de vendas de um lançamento, eu não sei, né, pode ser venda de lançamento, venda de casa, venda de apartamento, tá? Isso depende muito da estrutura de cada um, beleza? Mas olha só, você não precisa de reuniões para falar de conteúdo de Instagram, cara, isso aqui é uma das principais dores. Cara, a gente sentava para conversar, e aí era sobre o Instagram, sobre a quantidade de cliques, que o anúncio isso, que o anúncio é aquilo. Não é que essas métricas elas não sejam importantes ou que essas conversas algumas vezes elas tenham que vir para a reunião e tem que ser debatido, mas isso é algo pontual, né? O que você realmente precisa é o que eu acabei de falar aqui no tópico anterior, de plano de ação, processo, acompanhamento de resultado. Para saber, definimos isso, vamos acompanhar pelos próximos 15 dias, quais foram os resultados, onde precisa ser melhorado, qual que é o próximo passo, que é um pouco do que eu mostro aqui, essa aqui é de uma das academias de jiu-jitsu, que eu faço, aqui as 6 etapas que a gente definiu, que é o que você vai já ver. Mas olha só, quando eu falo de processo, acompanhamento de resultado, é isso daqui, ó. O que foi feito em 2021, tudo com prazo de validade. Do dia 4 ao dia 18, que é 2022, né? Do dia 4 ao dia 18, a gente vai fazer isso.
do dia 18 ao dia 1º, a gente vai fazer isso. Então, tudo ali, ó, com planos de ação muito bem definidos, para você saber. Opa, acabei não compartilhando, né? Aqui, ó, Academia de Jiu-Jitsu aqui. Ó, os planos de ação, ó, tudo bem definido. O que você vai fazer ali, ó, do dia 4, do dia 4 ao dia 18. Do dia 18 ao dia 1º. Então, como eu falei aqui, ó, anteriormente, né? Como eu falei aqui, ó, aqui são as 6 etapas e tudo mais, que é o que a gente vai já ver aqui para sua empresa, tá? Para sua imobiliária. Mas, como eu estava falando aqui, ó, quais são esses processos? Quais são, que tipo de acompanhamento tem que ser feito? É exatamente esse. O que a gente vai fazer que está alinhado com o nosso objetivo, tá? E aí, esses são os 5 principais causadores. Então, assim, de verdade, se você é dono de imobiliária, se você é dono de imobiliária e já passou por uma dessas situações, eu imagino quão frustrante é, às vezes, você contratar uma agência, pagar muito, eu sei que não é barato, né, pelo menos minimamente ali, para a estrutura que minimamente precisa, uma imobiliária, não é barato, você investe o seu dinheiro, você investe ali, às vezes, a sua energia, o seu tempo, que eu acho que ainda é mais valioso, e acaba causando isso daqui, né? Eu espero que já com a quebra desses mitos aqui, com a quebra desses erros que podem acontecer, entenda, não é que eu também estou batendo aqui na agência e tudo mais, mas assim, não é que a culpa é 100% sua, mas às vezes falta um pouco disso aqui, né, principalmente no Brasil, de, cara, desse tipo de visão estratégica de negócio. A agência, cara, a agência ela se comporta só como um prestador de serviço, não como um empresário. Você está conversando, muitas vezes parece que você está conversando, não me entendam mal, tá? Mas com um funcionário, e você precisa conversar também com o empresário, né, cara? Olha, a importância de realmente ter um plano de crescimento acelerado, de você atualizar processos, de você ter processos para acompanhar, definir e melhorar. Então, falta esse tipo de profissionalismo mesmo, né? Então, o que eu vou te apresentar aqui é não só um acompanhamento de como você, um plano de ação, né? A gente vai apresentar aqui, ó, o plano de ação, o acompanhamento de resultado e o processo é algo que eu só consigo realmente entregar numa consultoria individual, tá? Então aqui, sem mais delongas, vamos aqui para as 6 etapas de crescimento acelerado, tá? O que você precisa entender antes da gente entrar aqui nessas 6 etapas? Seguinte, a maioria das agências está acostumado a entregar algo que muitas vezes vem do mercado, né, tradicional, do mercado digital, né? Teve essa transição, querendo ou não, que aconteceu, acelerou bastante isso durante a pandemia, mas o que acontece? Cara, às vezes o cara tava lá fazendo estratégia de marketing, enfim, o cara pegou uma habilidade em tráfego, em uma coisa ali, outra aqui, construção de página e tal. Ele fala, olha, cara, eu sou uma agência agora e eu quero te entregar aí um plano de ação, eu quero te entregar agora leads aí para sua agência. E não tem uma estrutura ali por trás. Cara, tá, beleza, a gente vai pegar o lead ali depois disso, né? Mas por onde a gente começa? A gente só começa por compra de tráfego. Muitas vezes você coloca um anúncio no ar que não é nem que não converte, mas que muitas vezes não está alinhado com o posicionamento da sua empresa, e aí acaba vindo gente lá do Rio de Janeiro, e você é de São Paulo, ou então você vem de alto padrão, vem um cara de baixo padrão, porque ali no anúncio, o anúncio já a forma como as pessoas estão conhecendo, né, a sua empresa, né, a sua imobiliária, é de uma forma, muitas vezes, errada. Então não é só, como eu falei aqui anteriormente, não é só você comprar tráfego, é você entender que os seus anúncios, eles precisam gerar impacto, eles precisam gerar segmentação de, poxa, se eu vendo alto padrão, então eu tenho que realmente produzir, não só na superprodução de vídeo e tudo mais, mas no seu discurso. O que você tem utilizado para realmente criar um posicionamento, foi a primeira coisa que a gente falou aqui, único para a sua imobiliária. Então, existe uma diferença da forma como as pessoas te conhecem. Então, estão sendo impactadas pelo seu anúncio, e se, além de decidirem se vão clicar ou não, se de ser o público certo ou não, que tudo isso é uma expertise do gestor de tráfego, que ele pode ir lá apertar os botões no gerenciador de anúncio e levar, mas tem algo que tem que se preocupar antes, que é o seu discurso, o que você vai falar, o que você vai apresentar, a forma como você vai apresentar, para que tipo de público você vai vender. Então, como eu coloquei aqui, ó, só alguns, né? Eu modelo muito o mercado americano e, pelo menos aqui nos Estados Unidos, aqui, né? Como se eu estivesse nos Estados Unidos. Só para você entender, minha esposa é de lá, a gente tem uma empresa lá também, então, às vezes eu vou confundir um pouco, né? Aqui na cabeça, mas só para você entender. Nos Estados Unidos, as apresentações no YouTube e tudo mais, eles têm muito lá o posicionamento, né? Tem o posicionamento do corretor. Então, o corretor, ele tem muita
ele vai lá, mostra as casas e tudo mais, então a pessoa ela não procura uma imobiliária, né? Ela procura um corretor. Então tem apresentações completas, eles mostram a localidade, mas mais do que isso aqui, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque nos detalhes a gente entra numa reunião individual, tá? Que eu vou te dar a oportunidade aqui de como fazer para poder se inscrever e ter essa reunião individual comigo. Mas o que você precisa entender dependendo da região, dependendo de onde você mora, qual que é o tipo de perfil ali das pessoas da sua região, existem anúncios que você precisa colocar no ar, existem outros que você deve evitar, porque a forma como eles vão impactar as pessoas na maioria das vezes, a forma com que vai ser atraído, o perfil de público que vai ser atraído. Então, muitas vezes você acaba nem construindo, desconstruindo o posicionamento que você queria criar para a sua imobiliária, simplesmente por um anúncio que não deveria estar no ar. Ou então, por um anúncio que muitas vezes, né, foi colocado ali com o discurso errado, da maneira errada. E aí está gerando trabalho, mas não está gerando resultado. Então, aqui, a assimilação, a forma como as pessoas conhecem, é muito importante. Ah, Lucas, quanto tempo demora para você fazer uma assimilação, construir um posicionamento? Cara, 2 semanas, 3 semanas. 2 semanas ali é suficiente para a gente já entregar. Na primeira semana, na verdade, para a Valéria, por exemplo, que é uma das minhas clientes, na primeira semana a gente já entregou ali um plano de posicionamento e posicionamento único para a empresa dela, né, para a imobiliária dela, com ali todos os scripts de anúncio que ela poderia criar, né, com os motivadores que o perfil de público dela geralmente compra, enfim, tá? Mas só para você entender que a etapa de assimilação, pelo menos para a imobiliária, é extremamente importante. Se ela não for cuidado, se ela não for realmente ali, trabalhada de uma maneira estratégica, muitas vezes pode gerar mais prejuízo do que realmente resultado, tá? Então, olha só, a gente colocou aqui alguns exemplos, né, de como também poderia trabalhar, principalmente para quem trabalha com lançamento, mas mostrar, algumas pessoas compram a planta, né, compram na planta, compram antes do lançamento, e aí você mostrar, olha só como que vai ficar, promover o anúncio na região para mais pessoas, mas mais do que isso, né, mostrar o progresso da obra, mostrar uma coisa que poucas pessoas falam, né, e utilizam, a valorização do local. Eu vi um vídeo ainda de uma imobiliária. Cara, olha só, esse apartamento aqui, ele começou a ser vendido por tanto. Hoje não dá para vender vou dar um exemplo, começou a ser vendido por 1 milhão. Não, hoje não dá para ser vendido por menos de 1 milhão e 200 mil. Essa região aqui valorizou 200 mil só em 6 meses, né? E vai valorizar talvez mais 200, mais 150 nos próximos 6. Então, o valor que você está dando de entrada, na maioria das vezes, poderia ser o valor, né, que esse patrimônio vai valorizar nos próximos 6 meses. É uma oportunidade que você está perdendo para poder o quê? Gerar urgência nas pessoas, para poder gerar desejo, principalmente de um perfil ali, por exemplo, aqui neste caso, de investidor. Né? Mas é só um exemplo de formas como, né, a sua imobiliária, como que, se você é dono de uma corretora, pode utilizar ali das estratégias de assimilação desse plano aqui, para realmente atrair mais clientes, atrair clientes qualificados e o mais importante, colocar lucro, colocar dinheiro no seu bolso, tá? Então, essas 6 etapas aqui, só para você entender, eu não tirei da minha cabeça, tá? É um método utilizado pelo Dave McClary. Você pode precisar lá depois, tá? Mas, como eu falei, são 6 etapas que, se você analisar, talvez algumas você já faz. Assimilação, cara, eu coloco uns anúncios no ar e tudo mais, mas, tá, eu não sabia que podia ser dessa forma, né? A nossa cliente agora, recentemente, ela gastava uma grana, uma nota, Viva Real, não sei, eu não lembro, Viva Real, Zap Imóveis, vários desses aplicativos que ela colocava dinheiro lá e o anúncio dela muitas vezes não aparecia, né? E aí mal sabia ela que a gente poderia colocar ali alguns anúncios no Facebook mais direcionado, que vai alcançar muito mais pessoas de uma forma muito mais qualificada, tá? Outra coisa que a gente implementou, né, mas é a entrega da chave do novo apartamento e coletar já o depoimento ali do cliente, né? Olha, aqui tá aqui a chave, seja bem-vindo ao seu local. Me fala um pouco de como que tá sendo, como que foi a sua experiência aqui com a gente, tudo mais. Às vezes você entra, você tá lá o perfil da pessoa, tá muito bonito, mas não tem um depoimento. Não tem, às vezes, uma pessoa, a imobiliária já vendeu, sei lá, já entregou 3 mil apartamentos, já cuidou já mais de 500 aluguéis, e, cara, não tem o bendito de um vídeo ali de uma pessoa falando bem da imobiliária, mas mais do que isso, mostrando que realmente o atendimento é diferenciado, falando dos diferenciais que a sua empresa, que a sua imobiliária tem, porque você falar é uma coisa, agora ter um cliente realmente ali falando, mostrando a cara dele é outra, e às vezes não tem esse tato.
né? Então, essa aqui é só que, caraca, Lucas, então só na assimilação já tudo isso que pode ser feito, às vezes, caraca, é muita coisa, não vou conseguir fazer, calma, porque aqui, é justamente aqui onde entra a consultoria. A gente vai pegar a sua imobiliária, vai conversar com você, vai dizer assim, ó, existem essas possibilidades. Qual dela você acha que é a mais importante agora? Para a gente cuidar, pelo menos na próxima semana, nos próximos 15 dias. Eu acho que é essa daqui, cara, a gente precisa criar mais discurso de posicionamento. Não, eu tô cuidando de um lançamento, cara, a gente poderia fazer mais sobre a valorização, mostrando a área e tudo mais, vamos se concentrar nisso, vamos produzir anúncios nesse sentido para impactar aqui a região, às vezes tem bastante investidores, né, pelo menos aqui onde eu tô, Alphaville, a galera tem muito investidor aqui, o apartamento que eu tô aqui agora gravando esse vídeo para você, é um apartamento provavelmente de um investidor, pelo perfil, pela forma como as coisas estão aqui, pela forma como foi negociado também com os corretores. Então, às vezes você está numa região que tem um potencial absurdo de investidores e você não tem um anúncio direcionado para eles. Só aí já poderia, aí você está lá falando de só mostrando as casas, ou então falando às vezes de numa comunicação que não vai conectar com esse público que às vezes tem um dinheiro para pagar e não está comprando porque você não está usando a maneira certa, a abordagem certa para convencer essas pessoas, tá? Só isso aqui na assimilação. Talvez já tenha ajudado você a abrir a sua mente, mas vamos continuar aqui também para aquisição. E aí, gente, ó, seguinte, a aquisição é o quê? Dentro dessas 6 etapas, tá? Deixa eu dar uma visão geral, né, que eu acabei não falando, mas são 6 etapas que a gente senta em um primeiro momento e analisa de forma individual. Tá, hoje eu tô fazendo isso de assimilação, devo parar, devo continuar, o que eu posso melhorar? Então, se hoje a gente conversar e a gente chegar à conclusão que devemos trabalhar na sua assimilação, na forma como as pessoas te conhecem, a gente vai traçar ali um plano de ação, vai implementar isso para sua empresa e depois a gente vai passar para a próxima etapa, a aquisição, depois a ativação, depois a retenção, depois a receita. Então, existem estratégias para cada uma delas, né? A recomendação, a maioria já tem, né? Poxa, eu sou super recomendado, meus clientes recomendam, e aí, por exemplo, a pessoa que alugou essa casa aqui para mim, cara, foi muito boa. Se alguém precisar de algum imóvel aqui na região, eu vou recomendar ela pelo excelente trabalho que ela fez. Porém, existem estratégias que você pode estimular o seu cliente a fazer esse tipo de recomendação. Pode ser outras pessoas, enfim, vamos continuar aqui na aquisição, que senão eu me empolgo aqui e acabo fugindo aqui um pouco, né? Mas olha só, aqui, ó, um dos grandes desafios dos donos de imobiliária é o seguinte, o cara vai lá, compra tráfego, beleza, foi aquilo que eu falei, né? O cara compra tráfego, entrega lá os clientes na mão lá do gestor de tráfego, entrega lá os clientes lá na mão caraca, agora, do corretor de imóveis. E, cara, aconteceu, olha, cadastrei 30 pessoas entraram em contato. Tá, mas e se eu quiser mandar uma mensagem para essas 30 pessoas, eu consigo? Como assim? Você tem a lista ali de clientes ativo, cara, você pode ali estabelecer ali uma nova. Você pode pegar ali uma mensagem e enviar para a galera, olha, novo lançamento e tudo mais. Não faço isso. Tem como fazer? Cara, às vezes uma simples implementação de um funil, né, que esse daqui a gente chama de chatbot, né, que a pessoa chama, o número dela já é salvo numa lista, você pode se comunicar com ela novamente, gerar um cadastro. Então, muitos não tem só assim, ó, os caras estão sempre comprando leads, mas nunca estão trabalhando a base que tem, né? Então, olha só, a gente estabelece ali na ativação, né, na aquisição, não só a compra de tráfego, a gente estabelece como aquisição o momento que a pessoa se cadastrou e você pode fazer um contato, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, quantos contatos você quiser com ela, tá? Não é só o primeiro, oi, tudo bem? E é isso, né? Oi, tudo bem? Se me respondeu, respondeu, se não respondeu, não responde mais, né? Às vezes você está falando de uma pessoa que, cara, beleza, qual é o imóvel que você quer? Muitos não têm um processo de pré-qualificação. Melhor do que isso, né? Um processo que seja automático, que qualifique aquela pessoa ou não. Como assim? Às vezes você tá lá, coloca o corretor, paga o corretor para ficar na sua imobiliária, paga um atendente para ficar na sua imobiliária, fazer todo um atendimento e tudo mais. O lead chega, a agência diz, o lead chegou. Aí a atendente leva pelo processo de vendas e no final das contas ela gastou tempo, você gastou dinheiro, porque se a pessoa clicou no anúncio e chamou, você pagou, né? Chega ali no final, o que acontece? Cara, o lead não era qualificado. Então, e o pior de tudo, a sua atendente, né, o seu corretor, gastou tempo. Perdeu tempo ali, 15 minutos do seu dia que ele poderia estar deixando realmente para uma pessoa qualificada. Foi gasto ali porque ele falou com alguém que sequer vai um dia comprar um imóvel, algo que você está vendendo, né? Então, como que é possível deixar esse processo automático?
né, ali pelo menos minimamente para pré-qualificar antes, para a minha atendente ela realmente atender pessoas que estão realmente interessadas, pessoas que têm um perfil que a minha imobiliária vende. Então, se sim, é possível deixar isso automático. Né? Então, a aquisição, a gente cuida justamente disso, a gente considera a aquisição aquele lead qualificado. E não só, chegou a mensagem aí, cuida aí, faz o que você tiver de fazer, tá? Então, olha só, então existem processos, o primeiro contato, o no math, né, que a gente diz, no match, né, que é tipo, cara, o cara não quis a casa aqui, pelo menos aqui a gente anunciou, não. Tá, tem um terceiro, e aqui é que entra a que eu falei para você logo no começo aqui, que é o processo. Existem processos que você precisa estabelecer, assim como na assimilação, você precisa cuidar muito bem do seu discurso. Na aquisição, que é o momento que o lead entra em contato, precisa existir um processo que ele vai ser conduzido, que ele vai ser trabalhado e que você vai poder cobrar qualidade, que você vai poder cobrar números, que você realmente vai conseguir cobrar a resultado. Então, muitas vezes fica cego, ó, tem 20 leads aí, tem isso, aconteceu isso, mas o que foi que a atendente falou? Não é qualificado por quê? E aí fica aquela briga que você diz assim, ó, cara, já chega, tudo de saco cheio, vai todo mundo embora, né? Dispensa a agência, dispensa a agência coloca a culpa num canto, outro em outro, mas ninguém assume, beleza, a responsabilidade, vamos estabelecer os processos, vamos fazer, ó, 1, 2, 3 e 4. Eu vou fugir aqui um pouco do padrão, mas só para você ver isso um pouco na prática, tá? Isso aqui é uma das pesquisas que a gente fez, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque senão vai ficar muita coisa, esse vídeo já tá longo, né? Mas olha só, deixa eu interromper aqui a minha tela, né? Deixa eu ver como eu faço isso. Opa, deixa eu botar aqui, mas deixa eu compartilhar aqui com você. Caraca, não vai dar para mostrar, eu acho. Eu queria compartilhar aqui uma das conversas que eu tive com a Valéria recentemente, né? Deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Vamos lá, rapidão, rapidão. Ah, apareceu aqui, ó. Apareceu. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Ó, vocês estão vendo aqui? Mas, ó, só para você entender. Quando o lead chegou, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Mas quando o lead chegou, a gente trabalhou o seguinte, ó. Beleza, tá chegando, mas algumas pessoas não estão respondendo. Chegou bastante contato. Ela me falou que ó, chegou 21. A gente investiu R$80, chegou 21 pessoas. Imagina só, 21 pessoas. Ah, maravilhoso. Poderia dizer, ó, tá aí, ó, entreguei, ó, 21. Seja o que Deus quiser. Mas ela começou a me falar, olha, tem alguns que não estão respondendo, tem algumas pessoas que ainda não estão sendo qualificadas o suficiente. O que a gente pode fazer? Então, olha só, Valéria, você vai fazer o seguinte, ó, vai mandar essa mensagem aqui, ó. Eu vou mostrar, vai. Eu ia mostrar o ouro para vocês, mas eu vou mostrar. Já que você está aqui comigo já faz quase 30 minutos, um pouco mais, né? Então, olha só, você vai mandar essa mensagem aqui, ó. Oi, tudo bem? Aqui é a Valéria, tá. Isso aqui era a abordagem inicial, mas a gente vai mandar isso daqui, ó. Opa, nome, tudo bem? Infelizmente, como você não retornou minha mensagem anterior, vou encerrar o seu atendimento e remover da fila de prioridade. Estamos recebendo mensagens de outras pessoas interessadas neste mesmo imóvel. Verdade, ela recebeu 21, né? Preciso encerrar aqui o seu atendimento para iniciar os próximos. Então, essa mensagem aqui, ó, 21, nenhuma tinha respondido ela. Essa mensagem aqui, ó, a gente investiu R$80. R$80. 21 pessoas. Nossa, excelente trabalho, né? Custo por lead, bacana. Mas ninguém respondeu. E aí, vai fazer o quê? Vamos mandar essa mensagem? Beleza, para quem não respondeu, manda as 3 juntas, falei para ela. Mandei isso para ela, ó, quinta-feira. Na sexta-feira, deu certo. Ela estava ocupada. Sabe o que ela estava ocupada? Ela estava ocupada fazendo, sabe o quê? Ela estava ocupada respondendo os clientes. Porque aqui, ó, desculpa a minha ausência. 21 leads, 3 locação em Santos, enfim, ela fala aqui, ó, locação em São Paulo, ela vende apartamentos na praia, tá? Na Praia Grande. E aqui, ó, ela botou aqui, ó, leads quentes, ó, aqui que eu quero chamar a atenção para você, ó, leads quentes. Um para Santos, um para São Vicente e um para Praia Grande. Um para Praia Grande. Como assim, Lucas? Aí ela botou aqui, ó, sem retorno, tarará, tarará. Retorno depois das mensagens dizendo do encerramento. Retornou e não respondeu. 2, fiz um levantamento. Aí eu perguntei para ela, Valéria, o que seria leads quentes? Eu queria ter certeza que era realmente isso que eu tava pensando, né? Poxa, será que esses 3 leads aqui o que ela tá classificando como leads quentes, né? Aí ela falou, aqueles que deram retorno e realmente estão procurando, que dá para trabalhar. Aí eu, beleza. Então é o seguinte, olha só, 21 mensagens. Nenhuma tinha respondido por causa de um processo, de uma outra mensagem, mas mais do que isso, se também ninguém tivesse respondido, eu tinha algumas cartas na manga, como eu mandei aqui para ela.
mandei aqui para ela logo abaixo, outras mensagens para o restante da galera que não tinha respondido de jeito nenhum. Então, assim, tem processos, existem coisas que precisam realmente ser cuidadas, né? E ali, às vezes, ó, você investiu R$80, é muito barato, né? Para 3 pessoas interessadas, ela vende imóveis ali acima de R$500 mil. Ela tem outros ali de baixo padrão e tudo mais, mas a gente está falando de 3 oportunidades que deixariam de existir se não tivesse um processo, se não tivesse um cuidado do pós-venda, né? Não só do pós-venda, mas o pós-entrega de lead, né? Que é onde a agência lava as mãos, né? Entreguei ali, ó. Tchau. Cuida aí, que eu já entreguei. Enfim, e aí eu coloquei aqui mais 2 mensagens para ela. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar só essa daqui, tá? Só porque você tá comigo aqui até os 40 minutos aqui, né? Quase. Então, olha só. Para quem ainda não retornou e parou, você pode pegar aqui, ó. Nome, entendo que a correria do dia a dia e as atividades podem acabar se acumulando e fazendo você esquecer de outras coisas importantes. Se para você ainda for prioridade ter a minha ajuda para encontrar um bom apartamento na praia e que caiba dentro do seu orçamento, me deixa saber. Vou deixar aqui como prioridade até amanhã às 10. Olha isso aqui, ó. Depois disso, vou ter que mover você para o final da fila para poder continuar com os atendimentos com os outros clientes. Para poder continuar com os outros clientes. Aguardo seu retorno para continuarmos nossa conversa e apresentar a você as oportunidades que temos separadas, tá? Então, olha só para você ter ideia. A gente mandou aqui, pedi para ela mandar essa mensagem para quem ainda não retornou de forma nenhuma. E eu não tenho dúvidas, assim como eu mandei a primeira, 3 pessoas responderam, eu não tenho dúvidas que essa daqui também vai gerar respostas, tá? Então, olha só, com R$80 que poderia ser perdido, talvez para você R$80 seja nada. Para um dono de imobiliária, cara, o cara tá acostumado a investir às vezes 10 mil, 20, 30 mil reais por mês, R$80, o que é R$80? Mas o fato de você ter processos faz com que você possa melhorar o seu atendimento, mais do que isso, cobrar também resultados, não só de uma ponta, mas também da outra, do seu atendente. A primeira mensagem foi enviada, a segunda mensagem foi enviada. Poxa, mandei a primeira, mandei a segunda, não estão respondendo, já passou 100 leads por aqui e nenhum respondeu. Vamos mudar a mensagem, vamos mudar o processo, vamos mudar a abordagem, vamos mudar a qualificação, vamos mudar o anúncio. Cara, é tanta coisa que dá para fazer, é tanta coisa que dá para conversar, que assim, mais do que conversar, mas para realmente direcionar uma conversa que realmente dê resultado, que garanta a você, poxa, estamos trabalhando, mais do que estamos trabalhando, estamos construindo realmente um processo de crescimento acelerado para minha agência, para minha imobiliária, tá? Então, é completamente diferente quando você domina isso, tá? Então, vamos voltar aqui, deixa eu dar stop, tá? E aí a gente já vai aqui, ó, deixa eu compartilhar, interromper o compartilhamento, voltar aqui para a nossa tela. Acho que era essa daqui, né? Não. Interromper. Vai dar certo. Crescimento imobiliário, esse aqui, ó. Tá, voltando aqui, vamos voltar para minha câmera aqui original. Essa aqui mais próxima aqui de você. Mas só para você entender, ó, a aquisição é só isso, tá? Existem outras coisas aqui, como já tá longo, eu não vou me aprofundar, mas é só para você entender o seguinte, tá? A gente só falou de 2 etapas aqui. Eu não sei se te ajudou, eu acredito que sim, mas você enxergar de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, a forma como a gente pode trabalhar. E eu queria agora te apresentar uma oportunidade. Existem outras 4 etapas, só falei de 2, né? Mas para você entender o poder que isso pode gerar, os resultados que isso pode te trazer, mas mais do que isso, cara, você ter a segurança de que na outra ponta tem uma pessoa realmente trabalhando junto com você para acelerar o crescimento da sua empresa, seguindo um método já validado por empresas que, enfim, tem resultados, né, a nível mundial. Eu não tenho a vaidade nenhuma de chegar aqui para você e dizer, cara, eu criei um método revolucionário para imobiliárias e tudo mais. Não, vou pegar o que já está funcionando muito bem em um outro lugar, algo que já vem funcionando muito bem para os meus clientes, algo que já vem funcionando para mim muito bem desde 2019, quando eu comecei realmente ali no mercado digital e que até hoje é a base da minha empresa, é a base da minha empresa também nos Estados Unidos que a gente está abrindo agora. Enfim, o mapa completo. Aqui eu só falei de 2 coisas, de 2 etapas para você. Imagina o que a gente ainda não pode implementar e fazer nas outras 4. Então, agora, eu quero te apresentar a oportunidade de ter a minha ajuda pessoal. Na verdade, eu vou te apresentar aqui 2 caminhos que você pode seguir para ter a minha ajuda pessoal, tá? Seja
de uma forma direta ou de uma forma ali um pouco mais indireta, tá? A primeira, obviamente, é a minha consultoria individual, que eu separei aqui, ó, o que a gente realmente pode entregar, mas eu acho que vai ficar longo se eu falar isso daqui. Mas vou deixar aqui na tela para você entender que é o seguinte, tá? Pelo menos na minha visão, uma imobiliária, ela não só precisa ter essas 6 etapas, mas existem outras coisas que ela pode fazer para aumentar a margem de lucro, para aumentar a quantidade de pessoas ali interessadas, mas principalmente dê uma segurança maior, né, de você, cara, eu tô anunciando só imóveis. Não, eu acho que muito mais que isso. Uma imobiliária pode vender imóveis planejados, que é o caso dessa minha cliente, não de uma forma indireta, mas ganhar com a venda ali, ou então estabelecer parceiros, não só com isso, mas com uma série de outras coisas, né? Com arquiteto, enfim. Mas é o que eu até coloquei aqui, que era um pouco do que eu ia falar com a lista, mas eu vou deixar isso talvez para um outro vídeo, tá? É importante, se você está assistindo isso numa página ou no YouTube mesmo, provavelmente vai ter outros vídeos aí de imobiliárias e tudo mais, tá? Então, vê aqui na playlist, procura aí no canal no YouTube, vê se tem outro vídeo aqui que eu detalho um pouco mais a diferença entre lista passiva e lista ativa, tá? Então, olha só, mas mais do que isso, tá? Como que a gente realmente pode entregar? Como que a gente realmente pode ajudar? Bem rápido aqui. Aumentar a capacidade de atração de novos clientes, não só atrair, mas qualificar e posicionar, que foi uma das coisas que a gente já falou aqui. Criar novas fontes de lucro para sua imobiliária, entender que não é só imóveis, né? Mas mais que isso, eu não vou chegar para você e dizer, faça isso. Não, você já tem experiência, você tem mais experiência do que eu no mercado imobiliário, né? Tem gente aí com 20, 30 anos, meu sogro, por exemplo, cara, eu acho que é um cara que vendeu, ele é corretor, vendeu aqui, pelo menos na região de São Paulo, quem conhece, né? Moema, segundo ele, qual foi o nome daquele outro interior, começa com J, esqueci o nome, não é Jundiaí, não. Acho que é Jundiaí, né? Que tem uma chácara lá. Enfim, mas só para você entender, tem cara que tem 20, 30 anos. Eu não vou querer chegar e, vamos colocar isso na sua empresa. Não, vamos fazer assim. Não, a gente vai discutir juntos. Eu vou usar a sua experiência, a sua expertise, só para poder complementar algo que você já vem fazendo. Sim, às vezes vou sugerir algo diferente, algo novo, mas tudo isso de uma forma extremamente profissional, para a gente realmente pensando no crescimento do seu negócio, da sua imobiliária. Tá? Então, criar novas fontes de lucro, fidelização e recorrência, que é um dos grandes gargalos aqui que a gente nem falou, mas ela geralmente está aqui, ó, em retenção e recomendação, né? A corretora aqui deixou, por exemplo, alguns pontos que, né, que ela poderia ter ganho, né? Um seguro, né? A gente precisou de alguns serviços aqui que, enfim, poderia ter aumentado ali a margem de lucro ali, não só da comissão do aluguel da casa, né? Mas poderia ter ganhado ali de diferentes formas. E você também, como dono de imobiliária, pode criar esses processos para os seus corretores oferecerem, né? Ou então, se você é um corretor solo, você pode oferecer, tá? Então, olha só, tem um programa de fidelização e recorrência, e aí tem aqui, ó, amanhã eu vejo, que enfim, é a urgência, né? Que aqui é um dos grandes problemas para quem é dono de imobiliária, né? Cara, amanhã eu vejo, vou ver com a minha mulher e tudo mais. Cara, existe um processo de venda, existe um processo de. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes aqui, porque às vezes gera mais, né? A gente já tá aqui com mais de 40 minutos de vídeo, mas assim, o processo mesmo de vendas, né? Para você saber o momento de gerar urgência, o momento de você mandar mensagem, cara, você precisa decidir porque tem outras pessoas ali, eu preciso saber se você quer ou não, porque eu tô investindo o meu tempo, né? Você também tá investindo o seu, e, cara, eu de verdade, eu não tenho tempo ali para estar nesse negócio. Então, como que você gera urgência, como que você gera escassez, para dar aquele empurrãozinho que falta na maioria das vezes, tá? De uma maneira, obviamente, ética ali, seguindo, enfim, tá? Então, assim, Lucas, quais são os 2 caminhos, tá? Que você pode seguir. Vai estar aqui abaixo desse vídeo ou dessa página aqui um botão para você agendar a sua consultoria, tá? Como assim? Você vai agendar uma reunião comigo. Porém, existem alguns pré-requisitos para você agendar essa reunião. Você vai falar com a minha equipe, a gente vai atender você e a gente vai saber se você segue ali os pré-requisitos de empresa que nós podemos ajudar, tá? Então, assim, o serviço de consultoria, ele pode servir de diferentes maneiras, tá? Tem pessoas que contratam para algo pontual, eu quero que você implemente isso na minha empresa, que a minha primeira sugestão aqui para você é, Lucas, hoje eu não posso pagar uma consultoria de 6 mil reais por mês, né, ou de 5 mil reais por mês para você me acompanhar, por exemplo, por 12 meses, né, isso dá 60 mil ao longo do ano. Não posso fazer isso agora, não é meu momento. Porém, eu gostaria de pelo menos dar um primeiro passo. Eu gostaria de pelo menos, cara, em pegar esses 2 As aí que você acabou de falar, de assimilação e ativação, eu queria que você implementasse hoje para a minha empresa. Né? Eu queria ter pelo menos esse primeiro momento. Então, assim, se você tem a intenção, se você tem o interesse de contratar e de entender melhor, cara, aonde que eu preciso trabalhar, é para isso que vai servir a primeira reunião, tá? Aonde a gente precisa trabalhar, eu prefiro dar um primeiro passo. Exemplo, assimilação. Cara, eu quero anúncios ali mais direcionados, eu quero que você crie o posicionamento da minha empresa.
tá? Então, dependendo do que você precisar, eu vou fazer uma oferta para você durante essa reunião, tá? Então, só agende essa reunião se você realmente tiver interesse em avançar, em dar um próximo passo. Para você ter aqui já uma noção de valores também, para você não ir nas cegas ali, não tem problema nenhum em falar. Deixa eu voltar aqui para a câmera aqui, mas é o seguinte, para você agendar, a gente não tem a consultoria, tá? Consultoria individual, total 1 ano. Contrato de 1 ano, tá? São 6 mil reais ali por mês, e aí você pode pagar, se você for pagar à vista, é 60 mil reais ali, a gente trabalha por 1 ano, tá? Lucas, não tenho esse dinheiro, quero dar um próximo passo, quero, cara, primeiro conhecer melhor também um pouco do seu trabalho e tudo mais, quero agendar uma reunião para implementar o chatbot, por exemplo, para minha empresa, para pelo menos eu ter esse atendimento personalizado para minha secretária, para o meu corretor, não perder tanto tempo assim. Dependendo do que você precisar, a gente vai fazer a oferta para você, tá? Não tem oferta menor do que R$ 1.000, tá? Um chatbot, por exemplo, depende muito da estrutura, da quantidade de leads que você vai, que você comporta. Algumas pessoas 15 por, sei lá, vamos botar aqui um número 100 por semana. 100 por semana dá aproximadamente 500 por um fluxo ali de aproximadamente 500. Então, enfim, exigem algumas estruturas ali melhores, enfim. Então, tudo isso vai variar muito, tá? Então, eu só quero que você entenda o seguinte: as ofertas, elas começam a partir de R$ 1.000, tá? Mas tem a consultoria individual, né? Que é justamente onde eu, a minha agência, a minha empresa, ela vai entrar e ela vai cuidar de tudo isso aqui para você, das 6 etapas. A gente vai definir o plano de ação, como eu mostrei aqui, né? Da academia de jiu-jitsu. A gente vai definir o plano de ação, todas as etapas, vai definir as datas, vai cuidar dos processos. Deixa eu mostrar lá, né? Mas tá aqui, ó. A gente vai apresentar, criar o plano de crescimento acelerado, as 6 etapas, vai definir o que vamos fazer, né, dia após dia, né, semana após semana. É isso daqui, esse é o entregável, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente não vai fazer, vamos dar prioridade a isso. Principalmente, vai criando estruturas, vai criando processos para que você, como empresário, fique despreocupado, né, para que você realmente consiga olhar para a sua empresa e dizer, poxa, estamos realmente construindo algo, construindo um processo de marketing, algo que eu realmente posso confiar, algo que eu realmente consigo ver, cobrar, acompanhar, delegar, enfim, e melhorar. Tá? Então, se faz sentido para você ter toda essa estrutura, né, ou dar um primeiro passo, eu super recomendo. Clica aqui no botão abaixo, preenche o formulário, já faz um follow-up ali, a equipe vai conversar com você, vai falar com você, vai ver ali o que é realmente melhor para a sua empresa ou não, e ali, né, lógico, pode ser que a gente já faça uma oferta ali no primeiro momento, mas entenda, a reunião é para a gente definir o que vamos fazer, tá? Eu vou dar um diagnóstico geral, vou ajudar você a enxergar, né, esse diagnóstico de uma forma geral, e no final ali fazer ali uma proposta para você, a proposta que eu acho que é a que vai gerar mais resultado para você, aqui a gente chegar junto à conclusão de que é realmente o que a minha empresa precisa nesse momento, tá? A gente vai definir isso junto, e ali você tem a oportunidade de dar um próximo passo ou não, beleza? Então é isso, tá? Eu espero que tenha ajudado você também, tá? Que o que eu tenho falado aqui tenha expandido um pouco ali a sua mente, tenha ajudado você a entender que, poxa, realmente, os resultados podem ser diferentes, não é só contratar uma agência, né? Existe uma série de outras coisas que realmente que podem me ajudar. Se você tá frustrado, desesperançoso, entenda. Eu, de verdade, eu entendo você. Não tem nada mais frustrante do que investir o seu dinheiro, investir o seu tempo, e às vezes em coisas que depositar sua confiança e muitas vezes não ter o retorno que você esperava disso, tá? Mas eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te propor não só uma visão diferente, mas um modelo de trabalhar diferente, que eu espero, que eu acredito, que eu venho implementando na minha empresa e que eu acredito verdadeiramente também que pode ajudar você e a gente vai definir junto. Então, se de alguma forma o que eu falei aqui te convenceu, te ajudou, eu faço esse convite novamente para você. Agenda uma reunião, a gente conversa, bate um papo e vê aí de empresário para empresário e vê aí o que a gente pode fazer para sua empresa. Beleza? É isso. Tamo junto. Valeu e até a próxima.